paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Antes da gente começar a ministração da palavra, eu não sei daqueles que se lembram da última vez em que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui. E é engraçado como o Senhor ele tem trabalhado e como o Senhor é engraçado aos nossos olhos, né? A gente sendo humanos, mas é óbvio que o Espírito Santo é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que está no controle da obra neste lugar, amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém, isso aí. Afinal de contas, a igreja sem o Espírito Santo não é nada. Então nós entendemos, e eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque Ele tem confirmado que o Espírito é o mesmo. Quem se lembra da última vez em que eu vim aqui ministrar a palavra, o tema foi sendo testemunhas de Cristo, sendo testemunhas de Cristo, e falando sobre a intercessão pelas pessoas, e lembrando a respeito de Moisés, que intercedia em favor de um povo que não sequer queria saber dele. E aí, o Senhor vem através da vida do pastor Ri, ministrar o finalzinho da carta de Tiago, onde ele fala exatamente sobre a questão de orarmos, de não desistirmos, de continuarmos intercedendo em favor das pessoas. E eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque com esta palavra também eu entendi a confirmação do Senhor. Eu não lembro quem lembra que eu havia dito que eu havia feito como que um papel para que nós pudéssemos marcar nome de pelo menos 5 pessoas, que a gente pudesse orar por essas pessoas, pedindo ao Senhor oportunidade para que nós pudéssemos criar relacionamento com essas pessoas, estar com elas. E no momento oportuno que o Senhor nos desse oportunidade, preparasse o coração dessas pessoas, e esse deve ser o intuito da nossa oração, para que nós pudéssemos compartilhar com essas pessoas a respeito da palavra, o Evangelho. E uma vez que o Senhor entregar essas vidas aos nossos cuidados, porque todos somos chamados a ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos, então o Senhor irá também nos capacitar para que possamos discipular essas pessoas, ensinar a respeito do Senhor. E esse esqueminha, eu imprimi umas 10 folhas, vamos ver. Então ali na mesinha, quem quiser depois pegar, se acabar a gente traz mais, mas hoje tem 10. E que assim seja em nome de Jesus, que essas 10 folhas elas possam sumir hoje, e outras 10, e outras 10, para que nós possamos, como o pastor Ri lembrou aqui alguns domingos atrás, encher o céu. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão: ir pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para isso que nós existimos, é para isso que nós somos chamados. Amém? Amém. Então tá lá, cada um pode pegar e que faça bom uso, né? E como foi lembrado também na ministração do pastor Ri, se cada um de nós aqui alcançar pelo menos uma pessoa, o Senhor já terá feito grande coisa através da nossa vida. A palavra do Senhor diz que a grande festa no céu, quando o pecador ele se arrepende. E é para isso que nós somos chamados. O Senhor nos levou daqui para os Estados Unidos numa jornada de 3 anos, quase, para que nós pudéssemos falar a uma pessoa a respeito do amor do Senhor. É esse o nível de quão importante é uma pessoa. O Senhor Deus mandou Jesus a morrer numa cruz, para que cada um daqueles que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o nível de amor que Deus tem pelas vidas. Amém? Amém. E continuando nisso, nós vamos entrar na palavra, mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas novidades, algumas notícias. Eu não sei quanto que os irmãos vão acompanhando aí as coisas. Eu gosto... Eu não tenho o hábito de assistir jornal, muito raro.
Eu confesso que quando eu sento na frente da TV, muitas vezes é para assistir coisa para tirar, né, o peso da cabeça. Mas eu queria compartilhar com os irmãos algumas notícias dos últimos dias. Essa notícia, ela é do Fox News, ou seja, tá? E eu sempre tenho esse cuidado, né, de trazer fontes confiáveis, porque existem pessoas que às vezes falam assim: mas esse é o site do fulano, isso eu não sei o que do Beltrano. A gente está falando aqui de um site, de um canal de notícias mundialmente reconhecido. Esse canal de notícias, ele tem então essa notícia que diz que o Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia. Mas eles estão alterando a Bíblia, tia. Não é aleluia. Eles estão adulterando o texto bíblico. E um dos exemplos que essa matéria traz é um exemplo que está ali no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 8, se eu não me engano, quando Jesus então se aproxima dele alguns discípulos, alguns judeus, com uma mulher, e essa mulher foi pega em adultério. E então diz a palavra, vamos lá, vamos ler o que a palavra diz. João 8. O Evangelho segundo João, no capítulo 8, tem o seguinte trecho que vai do versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso é o que a palavra nos diz. Mas nesse texto, com base nesse artigo, diz que esse texto ele foi adulterado, de forma que Jesus não apenas condena a mulher, como é ele quem a apedreja. E ainda ele termina dizendo: porque eu também tenho pecado. Sabe, queridos, às vezes a gente pode parecer chato com algumas coisas. Isso pode ser uma bênção, mas pode ser um grande instrumento do diabo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, e eu têm o aplicativo da Bíblia no celular. Mas se você não conhecer a Bíblia, alguém pode alterar uma palavra sem você perceber. E de repente você está lendo algo que vai totalmente contra a palavra do Senhor. Às vezes você pode, é tão mais prático eu ter o meu celular. É prático para todo mundo, inclusive para aqueles que querem deturpar a palavra. Inclusive para aqueles que querem deturpar a palavra. Quando nós moramos nos Estados Unidos, eu conheci um moço que ele trabalhava numa grande igreja nos Estados Unidos, na área de mídia e tecnologia, e ele foi convidado a conhecer as pessoas que desenvolveram esse aplicativo YouVersion. E ele disse que ele ficou positivamente
surpreso com aquilo que ele viu, porque as pessoas veem ali aquilo como um ministério, mas nós sabemos que, como nós temos aprendido nos estudos bíblicos, sexo, poder e dinheiro podem deturpar o homem. Então nós não sabemos em quanto tempo, ou por quanto tempo, ou mesmo qual é a possibilidade dessas pessoas se manterem íntegras, e assim a palavra se manter íntegra através desse aplicativo. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte: enquanto você tiver essa, é mais difícil alguém conseguir alterar da tua casa. É mais difícil você ter uma linguagem adulterada. E também temos que tomar cuidado, porque com a facilidade e o progresso das coisas, a Bíblia, ela tem diversas linguagens, diversas traduções, o que é bom, mas temos que tomar cuidado também. Mas isso então, só para compartilhar com os irmãos um pouco, um choque de realidade. Então, estejamos atentos, estejamos alertas. E alguém pode, e esse artigo ele diz também que a adulteração do livro da Bíblia, ele é para que possa trazer conceitos que estarão em linha com os conceitos do Partido Comunista Chinês, neste caso. E eles vão também incluir na Bíblia textos de Confúcio, de Buda e outros, porque afinal de contas, tudo leva a Deus, não é? Mas, então, notícia atual, essa notícia aqui, ela foi publicada dia 17 de julho. Próxima notícia, eu achei interessante, eu vi isso ontem na internet. Não sei se essa matéria é necessariamente de ontem, mas dinheiro em papel diminui a circulação de cédulas no Brasil. Com o advento do Pix, bilhões de reais em moeda deixaram de circular. Que bom. Gu, não estou entendendo. Próxima, por favor, David. Estamos nas vésperas do real digital, criptomoeda. Estamos, e eu não sei quanto vocês conhecem aquela analogia do sapo e da água fervente. A analogia do sapo e da água fervente é a seguinte: o sapo, se você pegá-lo e jogá-lo numa água fervendo, ele vai sentir o calor e ele vai pular fora. Mas o sapo, ele se acomoda, ele se acostuma com a temperatura de onde ele está. Então, se você ferver a água com o sapo dentro aos pouquinhos, ele não percebe a diferença até que você cozinha ele. A humanidade é o sapo. E a gente está sendo cozido de pouquinho. Por que isso, Gu? Qual que é o problema do real digital? O problema do real digital? Nenhum. O problema de nós deixarmos de usar dinheiro em papel? Nenhum. Eu particularmente, eu acho que há muito tempo não tenho mais cédula. Muitas vezes eu vou para os lugares com meu celular e ainda, como eu ouvi ontem, eu comprei uma capinha de velho. E ela tem o negocinho aqui para colocar o cartão, e eu coloco aqui, e com celular e cartão eu vou onde precisar. E eu nem preciso, mas eu ainda gosto de usar o cartão. Mas qual é o problema disso, Gu? O problema disso é que nós sabemos que aquilo que a palavra nos diz, na direção em que o mundo caminhará, haverá um momento em que pessoas só poderão comprar, vender, fazer negócios, se elas tiverem a marca, adorarem a besta, o anticristo. E para elas fazerem isso, você não vai ter condições de negociar de alguma outra forma. Logo, uma das possíveis ferramentas para isso é o dinheiro digital. Afinal de contas, eu era muito pequeno quando passamos por isso, mas no Brasil já vivemos a experiência de hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem mais. Tudo confiscado. Se esse dinheiro, ele de fato não existir nem em espécie, é muito mais fácil.
Mais uma vez, só uma matéria para mostrar um pouco para onde nós estamos andando. E a última, quem tem medo de cobra, fecha os olhos. Como diz a minha mãe, eu não tenho medo, eu tenho paura, né? Antepassados das cobras tinham patas, tornozelos e dedos, diz estudo. Gu, por que isso? Vamos pegar nossa Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 14. Deus disse: Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, e entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Aquilo que a Bíblia já disse, no 3º capítulo dela, a ciência hoje comprova. Quando nós morávamos nos Estados Unidos, a Isa, ela teve a aula de biologia dela, e o professor dela era um professor cristão. E ele já havia trazido isso, que existem alguns determinados tipos de cobra, que elas têm no seu esqueleto ossos como de bacia. E esses ossos como de bacia, eles estão lá, mas então davam a entender que as cobras tinham pernas. E como consequência, como castigo pelo pecado, como castigo da serpente ter sido usada para fazer a queda do homem, então o Senhor disse: você não terá mais pernas, você vai rastejar sobre o seu ventre. E hoje, essa notícia de hoje do UOL, diz então que existe esse estudo que diz que os antepassados das cobras tinham patas, tornozelos e dedos. A Bíblia já diz. E eu achei muito interessante, uma vez eu ouvi aquele pastor Rodrigo Silva, que ele também é arqueólogo, e ele disse uma vez assim: o papel da ciência é buscar a verdade. E toda vez que a ciência ela cumpre o seu papel da maneira correta, ela chega a Cristo, ela chega à palavra. Ele é a verdade. E aqui a gente tem mais um exemplo da ciência comprovando aquilo que a palavra nos diz. Amém? Obrigado, David. Eu queria compartilhar isso com os irmãos porque é importante, e isso tem a ver com a palavra de hoje também. É importante sabermos, entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas, apesar da nossa vida difícil, apesar da nossa correria, o mundo está acontecendo. E coisas que a gente sequer imagina, elas estão acontecendo. E coisas que a gente sequer pensava, elas são confirmadas. Coisas que sequer a gente esperava, elas acontecem de uma forma que a gente é pego de surpresa. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não sejamos pegos de surpresa, que a gente esteja atento. E depois que eu li esse texto na palavra, começou a me chamar a atenção. O Senhor falou assim: quando você amanhece o dia e você vê o céu vermelho, você sabe que vai vir tempestade. E eu não sei quem assistiu aquele filme que está na Netflix, eu não lembro o nome do filme, mas daquela menina que ela escolhe velejar pelo mundo, a volta ao mundo. Depois eu vou ver o nome e mando no grupo da igreja. Mas é engraçado porque existe essa cena que a mulher, essa menina, ela está naquele veleiro e ela olha o céu e o céu está vermelho e ela fala assim: esse é o céu perigoso para os navegadores. E ela passa por uma tempestade terrível. E o Senhor fala assim: assim como vocês conseguem olhar o céu e entender o que virá, olhem os sinais, estejam atentos àquilo que acontece. Furemos a bolha, busquemos
conhecer e fazer a relação com a palavra. Nós estamos, queridos, vivendo, o apóstolo João disse, destemida, obrigado David, é esse daqui, vou fazer igual o Silvio Santos, é muito bom, esse filme é muito bom, eu já assisti, quem riu entregou a idade. Eu ri. É muito bom e de fato, enfim, é uma história verídica, inclusive, muito interessante. Mas então é importante nós estarmos atentos a isso tudo. E vamos à palavra do Senhor então, porque a palavra do Senhor, o Senhor ele tem ministrado a nós, o Senhor tem revelado a nós a importância de sermos testemunhas de Cristo. E a importância de sermos testemunhas de Cristo vai estar o quão importante a gente leva isso, está diretamente ligado a qual é o nosso entendimento do tempo que a gente está vivendo. Porque se eu achar que tem muitos anos ainda, talvez eu não vá me dedicar tanto quanto se eu tiver a intenção, eu tiver a convicção de que Jesus está às portas. Jesus está às portas, bom, o apóstolo João disse que era a última hora. Já passou 2000 anos. Então acho que não tem mais 60 minutos aí. Tem um pouco menos. Quanto tempo, Gu? O Senhor diz que a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas Ele pede e nos orienta que estejamos atentos aos sinais. E a ideia desse texto, dessas mensagens, desses artigos, foi dar um pouco de qual é o tempo que nós estamos vivendo, quais são os sinais que nós estamos vendo, e a partir disso, qual é o nosso papel enquanto testemunhas de Cristo, né? E aí, então, o Senhor tem chamado a nossa atenção disso porque o tempo está próximo, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então, por isso, como eu disse no começo, nós somos chamados a ir pregar o Evangelho a toda criatura, a fazermos discípulos, a batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a isso e para isso nós temos que ser testemunhas de Cristo. E o Senhor ele tem ministrado a nós nas últimas vezes, onde o Senhor tem falado então que ali naquele texto de Apocalipse 11, quando fala a respeito das duas testemunhas, fala a respeito das duas testemunhas e fala então a respeito das duas oliveiras e dos dois candelabros. E pela palavra, as duas oliveiras são duas pessoas, mas nos dá a entender que dois candelabros, assim como ele diz no começo do texto de Apocalipse, no capítulo 1, candelabros eram as igrejas. Então, meu entendimento é que assim como o Senhor irá levantar duas pessoas no poder, na unção de Moisés e de Elias, eu entendo também que haverá um povo, haverá uma igreja, haverá testemunhas de Cristo acompanhando estas pessoas que serão essas testemunhas. É com base nisso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, porque os dois candelabros, pela palavra do Senhor ali em Apocalipse 1:20, quando ele fala dos 7 candelabros, fala, estes candelabros são as igrejas. Então, me dá a entender assim, e o Senhor tem chamado essa igreja para ser um desses. Nós somos convidados, não, nós somos convocados. Meu pai, quando ele estava aqui, ele gostava de falar que nós éramos chamados a sermos soldados da linha de frente de batalha. Está lascado, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui, se você entende que aqui é o seu lugar, o Senhor te chamou a ser soldado da linha de frente. Você é chamado a conquistar, você é chamado a lutar, você é chamado a combater o inimigo cara a cara, abrir o caminho do Senhor. Assim como Elias, diz a palavra que ele viria abrindo o caminho, anunciando o caminho. Você e eu temos sido chamados a sermos testemunhas na nossa geração. Testemunhas na fila do pão, na fila do banco, no trabalho, em viagem, em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos.
É isso que nós somos chamados, a sermos testemunhas de Cristo. E o Senhor, Ele ministrou a nós nas últimas semanas, quando então eu vim aqui, instruído pelo Senhor a ministrar, a respeito de Moisés, porque entende-se que estas duas testemunhas, pela descrição do texto de Apocalipse 11, elas viriam com a unção que foi dada a Moisés e a Elias, de ferir a terra com pragas, de poder mandar fechar o céu que não haveria mais chuva. Esses são sinais que o Senhor manifestou através de Moisés, através de Elias, e não apenas isso também. Quando o Senhor Jesus ali houve a transfiguração, os discípulos viram a Elias, viram a Moisés, que eram aqueles que vinham anunciar a vinda de Cristo. E o Senhor então tem nos ensinado a respeito de Moisés, e Ele nos ensinou duas características a respeito de Moisés. Moisés, ele tinha paixão pela presença de Deus. Ele buscava o Senhor, ele ansiava o Senhor, ele anelava estar na presença do Senhor, de tal forma que o Senhor tinha tanto prazer em estar com Moisés, que ele dizia: eu posso me revelar aos demais profetas através de sonhos, através de mistérios, mas com Moisés, tradução do Gu, meu chapa, eu falo cara a cara, eu falo face a face. E além dessa paixão pela presença de Deus, Moisés, ele tinha também no seu ministério a intercessão por todos, inclusive por aqueles que não queriam saber do Senhor. O povo não queria saber do Senhor. Quando Moisés subiu o monte, o povo passou um tempo e falaram assim: esse daí eu acho que já nem volta mais. Façamos para nós aqui então um Deus. E fizeram Deus e falaram: olha aqui, Israel, aqui está o Deus que te tirou do Egito. Enquanto isso, Moisés estava diante do Pai, intercedendo pelo povo. Senhor, tem misericórdia. Lembra da tua promessa. Lembra da tua palavra. O Senhor é fiel. E o Senhor, Ele nos ensinou que tem duas características dele que nós devemos usar quando intercedermos: a misericórdia do Senhor, que é o amor que não é para quem merece, mas é para quem precisa, e a fidelidade do Senhor, porque Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E a palavra do Senhor, assim como a chuva e a neve não voltam ao céu sem antes ter cumprido o seu propósito de regar a terra, assim as palavras do Senhor não voltam a Ele sem antes ter cumprido o seu propósito. Amém? E nós vemos que Moisés, então, ele tinha um ministério onde ele ia diante de Deus interceder pelo povo. E hoje nós vamos entrar na vida de Elias. E Elias, ele tinha um ministério um pouco diferente. Elias, ele se posicionava, ele recebia a palavra de Deus e ele ia diante do povo. Moisés, ele intercedia diante de Deus em favor do povo. Elias recebia a palavra de Deus revelada e trazia ao povo. Existe um fluxo de nós para Deus, mas existe um fluxo de Deus para nós. E é esse fluxo que Elias então vem atender. E a palavra que nós vamos ler, ela está em 1 Reis, no capítulo 18. É um texto conhecido de muitos e eu quero convidar aqueles que puderem ficar em pé para nós podermos ler a palavra do Senhor. 1 Reis 18, nós vamos ler dos versículos 16 ao versículo 21. 1 Reis 18, do 16 ao 21. Amém? Primeira Reis 18, do versículo 16 ao 21, diz assim na minha versão: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias.
Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito no nosso meio. E te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus seja o teu Espírito a ministrar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a tua palavra. Que não saia nada da minha boca, não saia nada de mim, mas que seja o teu Espírito, Senhor, a fluir na minha vida e através da minha vida, e que todo levante do diabo caia por terra em nome de Jesus, e que seja a tua palavra, Senhor, a ser lançada, e que essa semente seja, Senhor, possa, Senhor, cair em terra fértil, germinar e dar frutos, e que esses frutos possam permanecer para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Elias, a palavra ela diz muito pouco a respeito de Elias. Além das ações de Elias, a palavra ela não explica muito de onde ele veio, para onde ele, quer dizer, para onde ele foi ela conta. Mas não diz muito a respeito de Elias, só diz que ele era tesbita. Mas então Elias é uma pessoa que de repente ela aparece na história de Israel. Mas é importante nós entendermos o contexto de Elias, o contexto do tempo em que ele vivia. Alguns anos antes, a terra de Israel, ela foi dividida. O reino foi dividido. Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo rei, Salomão foi o terceiro rei, e a partir de seus filhos ali então houve uma divisão do reino. Reino do norte, reino do sul. Todo o reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul como Judá. E o reino de Israel, ele foi um reino que o primeiro rei, logo depois de Salomão, ele com medo que o povo, então, por buscar adorar a Deus, iria então estar em Israel direto, e esse povo então, ele temia que esse povo então preferisse permanecer ali na cidade de Jerusalém. Então ele cria um altar e ele se desvia de Deus, e aquele rei então ele é o primeiro a instituir um outro Deus. E o povo de Israel, então todo o reino do norte, ele passa então a se relacionar com outros deuses, com os deuses daquela terra. E então o povo, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá, e eles então independentes começam a viver a sua vida. E a palavra nos livros de reis, nos livros de crônicas, a palavra vai fazendo paralelo em cada um desses reis, cada um desses reinos. Mas chega então a um rei chamado Onri, e o rei Onri era o pai de Acabe. E quando eu estava me preparando para essa palavra, eu li que o reino de Israel era um reino muito poderoso naquela época. E eu não sabia disso. O reino de Israel era um reino que tinha um poder militar e político considerável naquela época. Então era um reino forte, era um reino próspero. E este rei Onri, ele era tão forte e tão próspero que reinos vizinhos
falavam a respeito dele. Os moabitas, na pesquisa que eu fiz, existe uma pedra moabita que diz que Onri subjugou Moabe, conquistou Moabe, dominou Moabe. Também o reino assírio se referia à terra de Israel, falando a casa de Onri, ou seja, ele marcou uma geração, ele marcou o mundo em que ele vivia. E o seu filho Acabe herdou esse reino forte, esse poderio militar. Então, como vocês podem imaginar, o orgulho no coração daquele rei e daquele povo era um orgulho muito grande, porque eles eram capazes, ninguém podia contra eles. E eles, além de tudo, ainda conquistavam os outros. E Acabe, a palavra diz que não houve ninguém tão ruim quanto Acabe. Porque Acabe, além de tudo, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher Jezabel, ela era de um outro povo. E ela adorava um outro deus chamado Baal. E Jezabel levou o rei Acabe a adorar Baal. E ao adorar Baal, o rei Acabe instituiu oficialmente o culto a Baal. E esse culto a Baal não era simplesmente assim, aqueles que podem e querem adorar a Baal que o façam, não. Ele instituiu sacerdotes, ele construiu templos, ele fez grandes coisas em favor deste Deus chamado Baal. E o povo aceitou. O povo foi atrás. O povo seguiu aquilo que Acabe havia dito, porque afinal de contas, temos um rei forte, temos um rei poderoso, vivemos uma economia boa, temos aqui tantas coisas na nossa terra, e este Deus não é um Deus ruim, afinal de contas, Baal era o Deus da chuva. Para quem sabe a história de Elias, Baal era o rei da chuva, era o Deus da chuva, era o Deus do trovão, era ele que mandava fogo. Estou dando spoiler da próxima pregação. Baal, ele era aquele que mandava chuva no tempo certo, era aquele que mandava fogo, porque ele era Deus do trovão, do raio, e ele era poderoso. E o povo então, assim como o rei Acabe, passou a seguir a Baal, passou a adorar a Baal, passou a se prostrar diante de Baal, passou então a cometer atos que vão contra a palavra do Senhor, porque eles começaram a se relacionar com aquele Deus. E a palavra do Senhor faz um paralelo de quando nós adoramos a um outro Deus, é como um adultério. Porque se nós temos um noivo, como nós cantamos mais cedo, então, e eu deixo de me relacionar com esse noivo e me relaciono com outro Deus, eu estou adulterando com esse outro Deus. Mas tudo isso só para dizer então qual era o contexto do Elias. De repente Elias aparece. E Elias, ele aparece, e quando ele aparece, ele diz ao rei Acabe: a não ser pela minha palavra, amando do Senhor, eu mando te dizer, não vai cair uma chuva sobre a face da terra. Lembra que o Baal era o rei da chuva? Não vai chover. Por 3 anos ficou essa seca. Depois de 3 anos, então, vem esse texto que nós lemos, onde Elias, então, ele aparece diante do rei. Na verdade, ele aparece diante de Obadias, que era, então, um servo do rei Acabe, e ele fala assim: diga ao seu rei que me encontre. E aí, então, tem esse diálogo que nós vemos aqui. E Elias, então, ele aparece diante do rei, e ele, então, diz ao rei o que o rei estava fazendo errado. Ele diz ao rei o que o povo estava fazendo errado. Porque vocês abandonaram o Senhor Deus, e vocês agora estão adorando outros deuses. Ele expõe
ao povo o pecado. Ele expõe ao rei o pecado. Mas Elias, ele era reconhecido bem ou ele era mal reconhecido? É só a gente ver. Oi? Obrigado, Ri. É só a gente ver o que diz ali no versículo 17. Perturbador de Israel é você? Pensa, queridos, estava tudo perfeito. O reino era forte. O reino era politicamente forte. A economia ia bem. A cultura ia bem. Relacionamento com outros povos era bom, porque Acabe, ele era respeitado, e ele não apenas isso, ele era casado com a filha de um outro rei. Então eles tinham todo um relacionamento internacional, as coisas elas vinham bem, até que vem um perturbador e anuncia que não está tudo bem. E não apenas anuncia que não está tudo bem, ele vem e rompe com aquilo que estava tudo bem. Ele quebra aquele ciclo de prosperidade, porque ele fala, não vai chover. E Elias então, como o pastor Ri notou, ele é reconhecido como perturbador de Israel. Afinal de contas, ele veio romper com aquilo que estava tudo bem aos olhos dos outros. Mas a resposta de Elias é a seguinte: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é você e a família do seu pai. Porque Elias, ele não estava olhando aquilo que o mundo olhava. Elias, ele não estava olhando se a economia ela estava bem. Elias, ele não estava olhando se o poder político era bom. Elias não estava olhando se tinha fartura na mesa das pessoas. Elias, ele sabia que aquele povo estava longe de Deus. E que por melhor que aquilo parecesse bom aos olhos das pessoas, elas estavam morrendo. Elas estavam perecendo, elas estavam sendo perturbadas pelo bem. A paz era, na verdade, o pior sinal, porque eles não percebiam que eles estavam mal. E ele fala assim: não sou eu o perturbador de Israel, mas é você, é a sua família. Elias expõe ali o pecado. E nós, como testemunha de Cristo, devemos expor o pecado. E não é um papel fácil, não é um papel agradável, não é um papel que as pessoas vão chegar e falar assim: legal, chegou o crente, agora vai. Pelo contrário, certamente seremos aqueles que vão ser motivo de chacota, aqueles que vão ser considerados os perturbadores, aqueles que vão ser o que traz o caos no meio da paz, porque estava tudo bem. De repente chegou aquele crente e acabou com a nossa graça. De repente chegou aquela pessoa e me disse algo que eu não queria ter ouvido, e ela me perturbou. Mas a pergunta que eu quero fazer para cada um é: você tem convicção? Eu tenho convicção da nossa fé? Porque se a gente tem convicção da nossa fé, podemos ser chamados de perturbadores, podemos ser chamados de terrorista, podemos ser chamados de pessoas que vão contra o sistema, podemos ser chamados de criminosos, e seremos. Porque se nós temos convicção do que a palavra ela nos diz, a gente não pode aceitar essas coisas. E não apenas a gente não pode aceitar,
se nós temos convicção do que a palavra ela nos diz, nós temos que, na verdade, alertar as pessoas sobre o risco que a aparente paz aos olhos dela está trazendo. Porque as pessoas, sem perceber, elas estão indo anestesiadas a caminho do inferno. Elas estão indo anestesiadas ao caminho da destruição. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz em João no capítulo 3, que o Senhor ele veio para salvar o mundo. E ele falou assim: eu não vim para condenar o mundo. Isso está acho que no versículo 18, 17 ou 18, David. João 3. Versículo 17. Então vamos ler do 16, porque é sempre bom a gente ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Nós nascemos perdendo de 1-0. A natureza pecaminosa do homem nos condena. E a gente fala assim: não, mas não é possível, porque no final das contas a criança... Gente, tem criança que é ruim, não é? Ah, mas é tão bonzinho. Aí você fala assim, mais ou menos, né? Como aquelas publicações da internet, né? Eu não vou onde meu filho não é aceito. Aí é um filho, né? Derruba as coisas, faz todas essas coisas. E a palavra ela nos diz que é a correção que tira a tolice do coração da criança. Então, é a disciplina, é o conceito moral de certo e errado, com base na palavra, que vai consertar o rumo da vida humana. E um dos piores livros da Bíblia, na minha opinião, é o livro de Juízes. E ele termina dizendo assim: e tudo isso acontecia porque cada um fazia conforme lhe parecia bem aos seus olhos. Se eu começo a julgar o que é bom ou ruim para mim, talvez eu vá ofender o Marcelo, porque para ele talvez aquilo que eu julgo ser bom não é. Ou a Raquel, ou qualquer outra pessoa. Por isso que a palavra ela define o conceito de certo e errado. A palavra ela nos apresenta mais do que um conceito de certo e errado. A palavra nos apresenta a forma que temos de amar a Deus. Porque Jesus ele disse: se vocês me amam, vocês vão obedecer aquilo que eu lhes digo. Vocês vão seguir aquilo que eu lhes digo. Mas não é fácil sermos essas pessoas, porque no final das contas as pessoas não vão gostar de ouvir. Mas é importante termos essa convicção. É importante qual é a nossa fé, em que é que nós resolvemos acreditar. E se nós resolvemos acreditar na palavra, tem que ser de capa a capa. Tem que ser nela por completo. E porque na palavra não há contradição. Agora, se nós temos essa convicção, nós então sabemos que as pessoas que nós amamos, se elas não creem no nome do unigênito Filho de Deus, elas já estão condenadas. E você vai esperar quem falar isso para elas? O próximo? Não, mas tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, teu amigo, teu tio, teu sobrinho, teu chefe, teu subordinado, teu amigo. O Senhor está te chamando, está me chamando a ser essa pessoa. Nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo por onde nós formos. E o Senhor nos chama na unção
de Moisés, na unção de Elias, intercedendo pelas pessoas, tendo paixão pela presença do Senhor e anunciando o pecado. Para quê? Para que essas pessoas então elas sejam expostas na sua vergonha? Não. Para que essas pessoas elas tenham chance de arrependimento. Arrependimento. Mas como é que elas podem se arrepender se elas não entenderem o que elas fizeram errado? E o arrependimento, queridos, o termo grego metanoia, a gente já ouviu esse termo, talvez alguma vez na nossa vida, que significa mudar de mente ou propósito. Mudar de mente ou propósito. Ou seja, viemos numa configuração que precisa ser mudada, transformada, convertida, fazer a conversão. Víamos numa direção, nós convertemos e estamos indo numa outra direção. Isso é o arrependimento, porque o arrependimento é quando, ao saber que algo que eu faço vai contra a palavra do Senhor, eu mudo a minha forma de pensar, transformo a minha forma de agir para que eu não haja mais daquela forma, mas passe a viver de uma forma que agrada a Deus. Ela tem que ser algo consciente. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, o versículo 2. No Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, veio o livro de Atos, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim na minha palavra, na palavra do Senhor, na minha versão: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é metanoia. Isso é o arrependimento. Eu tiro a minha forma do mundo, eu mudo a minha forma de ser e eu transformo esta forma pela forma, nossa, eu falei muita forma. Eu transformo a minha maneira de viver através do entendimento que eu tenho das coisas do Senhor. Se eu adulterava, eu paro de adulterar. Por quê? Porque isso é algo que não agrada ao Senhor. Então eu mudo a minha forma de viver. Eu mudo a minha forma de entender. E essa forma de entender, queridos, ela tem que ser muito mais profunda do que se Deus gosta ou Deus não gosta. Ela deve ser a seguinte forma: eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu quero viver uma maneira que o agrade. Eu quero retribuir o amor que Ele me deu. E por isso, eu vou agir de uma forma que agrade a Ele também. É dessa forma que nós vamos conseguir mudar a nossa forma de pensar. E nós vamos viver, experimentar a vontade de Deus, que é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Apesar dos nossos olhos dizerem que não. A forma de Deus, a vontade dele para nós é perfeita. E é isso que o Senhor nos chama a anunciar às pessoas que estão ao nosso redor. Existe uma cultura, e a cultura
de acordo com o dicionário, é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimento, costumes de um grupo social. E essa cultura, ela está sobre a face da terra. E ela é baseada no pecado. O reino de Acabe tinha uma cultura baseada no pecado. A forma deles viverem, a forma deles se comportarem, as suas crenças, os seus conhecimentos, elas tinham base no reino das trevas. Nós somos chamados a implantar o reino de Deus, que é uma contracultura. Pensa no seguinte: imagina você numa escada rolante, alta, muito alta, ela cheia, que mal consegue se andar entre elas, entre as pessoas. E essa escada rolante, ela vem descendo com essas pessoas paradas naquela escada, e cada vez que vai descendo, pessoas vão entrando mais, ou seja, é um fluxo impossível. O Senhor nos chama a ir contra estas pessoas, na direção oposta, com a palavra. Talvez a gente seja chamado perturbador de onde a gente for, mas o Senhor, Ele nos chama a isso, porque do contrário, as pessoas que estão ao nosso redor, elas já estão condenadas, e somente o sangue de Jesus é aquele que pode livrá-las e salvá-las de todo e qualquer pecado. Mas para isso, eles precisam conhecer, e para conhecer, precisa ter quem fale, quem anuncie, e nós somos as testemunhas, que como Elias, iremos ir ao encontro dessas pessoas, para anunciar o pecado. Não é agradável, por isso, nós temos que orar, pedir ao Senhor preparar. Por isso nós temos que nos relacionar com as pessoas. Por isso que o Senhor tem que preparar o momento certo para compartilhar com essas pessoas. E olha, infelizmente, não vai ser todo mundo que vai aceitar. Mas talvez o Senhor vai levantar um segundo Elias, um terceiro Elias, um quarto Elias, e você talvez nem saiba, mas aquela vida vai ser alcançada, ou talvez não vá. Mas o Senhor, Ele nos chama a ir e pregar o Evangelho. O convencer é do Espírito Santo, mas é nosso papel ir e fazer. Amém? Para terminar, volta lá comigo em 1 Reis, no capítulo 18. Primeira Reis, no capítulo 18. Olha só o que diz o versículo 39. Então ali, Elias chamou o povo, denunciou diante do povo o seu pecado, denunciou diante do rei o seu pecado, e Elias então ali foi usado pelo Senhor de tal forma, que aconteceu o que diz no versículo 39, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 21, versículo 2 Reis. 1 Reis, no capítulo 21.
a partir do versículo 19, numa segunda oportunidade, Elias foi de novo falar com Acabe. E Acabe, apesar do povo ter se arrependido, a palavra não fala nada sobre Acabe. E aí o Senhor então levantou Elias novamente a ir falar com Acabe por um outro pecado que ele havia cometido. E olha só, o Senhor disse assim para Acabe a partir do versículo 19: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. Então Deus dizendo assim a Elias: diga a ele isso e acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz à família de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel, e os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. E ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Agora olha só o versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes. Ele se vestiu de pano de saco e jejuou. E ele passou a dormir sobre panos de saco. E ele agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Acabe mudou a sua maneira de ser. Eu não sei se ele foi salvo, se ele não foi. Mas eu sei que Deus chegou para Elias e falou: você viu como ele se humilhou diante de mim? Como ele reconheceu que eu sou Deus? Você viu como ele teve uma transformação da sua maneira de pensar? Elias não passou o pano para Acabe. Elias, eu acho que deu a mensagem mais difícil, porque ele, diante do rei, disse ao rei que o rei iria morrer e que a família dele morreria algo de forma terrível. Pior coisa era não ser enterrado, era uma desgraça. E o Senhor usou ele para dizer: Acabe, você já está condenado. Mas olha, se você crê em Jesus, se você receber o amor dele, e se você receber a Ele não apenas como Senhor, como Salvador da sua vida, mas como Senhor da sua vida, vivendo de acordo com aquilo que Ele quer, Ele vai se agradar de você. Acabe, você já está condenado, porque você tem agido mal diante do Senhor. E o Acabe falou: obrigado, me perdoa, Senhor. Jejuou, ele se humilhou diante de Deus. Aquele rei todo-poderoso, poderio militar, político, econômico, ele finalmente se rendeu, se humilhou diante do Senhor. Se Acabe se humilhou, outros vão se humilhar.
Mas o nosso papel é ser o Elias, aquele que anuncia. Não para que haja vergonha, mas para que haja arrependimento. Para que as pessoas que já estão condenadas possam saber desta condenação, possam se arrepender e ser usadas, transformadas pelo Senhor. E aí o que nos leva ao último versículo de Tiago, no capítulo 5, que fala que se você consegue fazer com que uma pessoa ela se converta dos seus pecados, você vai fazer com que muitíssimos pecados sejam perdoados. É para isso que o Senhor está nos chamando. É por isso que a gente tem que saber o tempo que a gente está vivendo. É por isso que a gente tem que entender que o tempo é hoje. O tempo é agora. Não há mais tempo para a gente perder tempo. Mas o Senhor nos chama hoje a sermos suas testemunhas. Assim como Ele levantou Elias, o Senhor quer nos levantar para anunciar, denunciar o pecado, mas para podermos anunciar o arrependimento. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer, nós queremos Te engrandecer, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a sermos Suas testemunhas, ser onde nós estivermos, Senhor. E nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar paz, que o Senhor possa nos dar a coragem, que o Senhor possa nos dar a perseverança, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cumprir esse propósito, porque, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a falar, e, Senhor, vá preparando o coração, Senhor, de cada uma das pessoas que o Senhor já tem colocado no nosso coração, para que possamos orar e interceder por elas. Vai preparando, Senhor, o coração, a mente, e vai preparando, Senhor, a semente, para que ela possa cair em terra fértil, germinar e dar frutos, Senhor, e que esses frutos possam permanecer em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria e ousadia para sermos, Senhor, Teus instrumentos onde estivermos, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.